chamado, isso não isentou deles passarem luta, isso não isentou deles, aleluia, passar por suas aflições ou guerra. Agora nós vamos olhar e vemos que o Antigo Testamento ele é composto por 39 livros, e agora nós vamos adentrar no Novo Testamento. Novo Testamento, a nova aliança, é aonde vai se começar a trajetória e a redenção do povo de Deus, do homem, da mulher, do jovem ao adolescente, da criança, a redenção, pois a própria palavra de Deus que todos estavam destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque o primeiro Adão pecou, mas agora vem o segundo Adão, e nós vamos olhar agora para o Evangelho segundo escreveu Mateus. O Evangelho segundo escreveu Mateus, este evangelista, ele vai escrever a Igreja Santa do Senhor e anunciar e mostrar tudo aquilo que o segundo Adão começou a fazer, tudo aquilo que Jesus Cristo veio fazer, não só em palavras, não só, aleluia, em aparência e em seu andar, mas também em poder e grande glória. Ora, quando nós olhamos para este Evangelho, nós vamos ver este evangelista apresentando-nos a genealogia de Cristo. Nós vamos olhar para este evangelista mostrando Jesus de uma genealogia. O que me chama a atenção é que Jesus vem de uma genealogia fracassada. Jesus vem de uma genealogia onde o homem e uma mulher já erraram, já cometeram as suas falhas, mas isso não impediu de Jesus ser aquilo que ele veio ser. Isso não impediu de Jesus ser o Messias, o profeta, o Nazareno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ora, a Bíblia Sagrada diz que na genealogia de Jesus estava Abraão. Abraão, certa feita, no capítulo 20, se não me falha a memória, do livro de Gênesis, Abraão mente para Melquisedeque dizendo que Sara, sua esposa, era o quê? Era sua irmã, e não era. Melquisedeque toma ela para ser a sua esposa, e por causa disso o rei, o Senhor que está no trono, ia tocar em Melquisedeque em toda a sua terra. Na genealogia de Cristo, a Bíblia Sagrada diz que tinha uma mulher chamada Raabe. Essa mulher era meretriz, essa mulher era prostituta, mas pela graça de Deus ela alcançou misericórdia, porque ela escondeu aqueles que tinham ido espiar a terra. Nós vamos olhar para Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que estava no pasto, mas o céu olhou para ele, o céu escolheu ele para ser rei, mas Davi pecou, Davi adulterou, Davi falhou, Davi cometeu o seu erro, mas a Bíblia Sagrada diz que isso não impediu de Jesus vir da sua descendência. Nós vamos olhar para Manassés, um rei que foi cruel, desobedeceu a palavra de Deus, fez tudo ao contrário, mas estava na genealogia de Cristo. E eu quero dizer para a igreja que o teu passado, ou aquilo que você fez no passado, não vai impedir aquilo que Deus tem a realizar na tua vida, na tua casa, na tua história, no teu casamento, no meio da tua família. Aleluia! Glória a Deus! Isso não impediu de Jesus ser o que ele era. Isso não impediu da maneira que Jesus iria trabalhar. E este evangelista procura mostrar a genealogia de Cristo. Mas agora no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, ele vai mostrar o nascimento de Cristo. Aquilo que Isaías profetizou, Isaías capítulo 7, verso 14: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e porás o nome dele de Emanuel, que significa Deus conosco. O evangelista Mateus vai escrever agora dizendo que havia uns magos e se apresentaram diante de Herodes. Quando ele se apresenta diante de Herodes, os magos, ele pergunta: aonde está o rei dos judeus? Verso 2 do capítulo 2, verso 2, ele diz: e perguntaram aonde está o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela
para o adorá-lo. O evangelista está mostrando o nascimento de Cristo. Vocês lembram que o anjo Gabriel, em Lucas capítulo 1, quando ele fala no verso 37, dizendo: porque com Deus nada é impossível, ele disse, aleluia, Maria, essa virgem que Isaías profetizou, estava gerando em seu ventre, pelo Espírito Santo do Senhor, aleluia, o Deus, o Verbo de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós olhamos para este capítulo, nós vamos ver o nascimento do Messias, mas para todo rei, sempre o caminho tem que ser preparado. Para todo rei, igreja, entenda, para toda pessoa que exerce um cargo importante, seja no legislativo, seja na medicina, seja em qualquer área da sua vida, sempre tem um caminho de preparação, sempre tem uma preparação. E para Jesus vir, teve que ter uma preparação aonde? No capítulo 3 do Evangelho de Mateus, João Batista aparece pregando e preparando o caminho do Senhor, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque viemos, aleluia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, oh glória, porque eis, aleluia, que é chegado a hora, tem que ter arrependimento, aleluia. João Batista, ele apresenta se preparando o caminho do Senhor, mas quando nós olhamos para o capítulo 4, a partir do verso 12, nós vamos ver a ação de Jesus, esse Jesus que até agora não tinha manifestado o seu poder, esse Jesus que até agora não tinha manifestado a sua glória. Ele agora, do capítulo 4, verso 12, até o capítulo 18, verso 35, ele vai mostrar a sua glória e poder, porque é mais ou menos assim: Jesus aparece e o povo agora tem que entender que não é só de palavras que Jesus veio, não é só pregando que Jesus veio, Jesus também veio mostrar aquilo que ele tinha em essência sobre a sua vida. E o que era que Jesus tinha em essência sobre a sua vida? Jesus tinha graça e unção, porque Jesus manifesta a sua glória, curando aqueles, aleluia, que estavam enfermos espiritualmente, aqueles que estavam enfermos fisicamente, porque a gente ouve, gente sempre prega dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus batiza, Jesus faz tudo. Mas a gente tem que entender que com esse Jesus não é só, aleluia, um Jesus de milagre, mas é um Jesus de intimidade também. E nós vamos olhar capítulo 5, 6 e 7. Jesus prega o sermão da montanha, bem-aventurança, instrução pelo Espírito através de Jesus. No capítulo 8, Jesus cura um leproso. No capítulo 9, aleluia, Jesus cura um paralítico que estava na cama, e seus amigos levam, destelha a casa e desce ele. No capítulo 10, Jesus agora vai dar missão ao seu discípulo. No capítulo 11, Jesus, ele agora vai ensinar e começar a ensinar sobre parábolas. Mas quando a gente vai olhar no capítulo 14, igreja, a gente vai olhar agora um cenário que é de tristeza, alegria e luta. Que cenário é esse, pregador? Esse cenário começa com a morte de João Batista. João Batista era o quê? João Batista era primo de Jesus. Se eu for perguntar para a igreja nessa noite, quem queria ver algo ruim acontecer com seu parente? Quem queria ver algo acontecer de ruim? Quando um parente se acidenta, minha esposa se acidentou, eu como marido dela me desesperei, mas tive que manter a calma. Porque, irmão, quem está na luta, ele tem que entender que mesmo em meio à luta, tem que manter o foco. O problema da gente hoje é que a gente perde o
cima e estamos olhando para a esquerda e a direita. Porque na hora das tempestades do vento, a nossa tendência é querer ir para os lados ou então retornar para trás. E Jesus, quando ele ouve que João é morto, ele fica triste, mas ele não perde o foco, que era de pregar a palavra e curar os enfermos. Quando nós olhamos para o capítulo 14, verso 13, Jesus está, aleluia, em um deserto, a multidão com ele. E João fala que os discípulos chegam diante de Jesus e Jesus, já é tarde, despede a multidão, porque já é tarde, eles precisam comer. Jesus olha para eles e diz: ei, dai vocês a eles de comer. Eles não tinham nada, mas Jesus sabia o que tinha de fazer. Jesus sabia o que teria que realizar. O menino apresenta-se diante deles com um cesto com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega esse cesto, levanta para cima e dá graça diante de Deus e dá para os seus discípulos e eles distribuem. Multiplicação, âmbito familiar, porque Jesus, a igreja é o que? É o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça da âmbito familiar. Deixa eu profetizar algo na sua vida. Se você quer, levanta a mão. Independente de qualquer